Jogadores de futebol no inferno. Vi um garoto de 12 anos, que tinha sido jogador de futebol. Perguntei ao Senhor por que ele estava lá, e o Senhor disse que era por causa do ocultismo. O professor daquele garoto o conduziu a essa prática, para que ele fosse um grande jogador. Ele foi levado a um ocultista, para ser submetido a encantamentos, e usar um óleo especial, a fim de jogar bem. Também vi um jogador do Brasil. Ele tinha ido a um feiticeiro pedir ajuda para jogar na confederação. Ele se recusou a voltar para agradecer àquele feiticeiro, e então, morreu no campo, quando estava disputando uma partida de futebol. Vimar Vivinfoé, jogador de Camarões, que morreu em 2003, durante uma partida de futebol na França. Ele tinha procurado a Rainha da Costa, em busca de poderes, para jogar na Copa Africana das Nações. Depois de obter os poderes, ele tinha que sacrificar a sua mãe, para a Rainha da Costa. Mas ele se recusou a fazê-lo. Então, naquele dia fatal, um espírito do reino das águas esmagou o coração dele, e o matou instantaneamente no campo. E agora ele estava naquele lugar, por causa do ocultismo. No inferno, eu o vi segurando um crânio humano. Jogadores de futebol e fãs, trilhando o caminho para o inferno. Vi então muitos times e seus torcedores passando por dentro de túneis, trilhando o caminho para o inferno. O primeiro time que vi foi o Chelsea Futebol Clube. Ivanovic estava na frente, conduzindo outros jogadores, em linha reta. Todos estavam segurando itens de mergulho. Alguns levavam incenso, óleo, anéis sagrados, e outras coisas. E então, vi como todos que torcem de coração para este time, estavam caminhando com eles pelo túnel que conduzia ao fogo do inferno. Vi Ronaldinho e alguns garotos entre 8 e 13 anos, que estavam aprendendo a jogar como ele. Então, vi um demônio de aparência estranha, que tinha asas de morcego e uma forma mista de mulher e macaco. Esse é o demônio que ajuda Ronaldinho a jogar bem. Sendo assim, quando aqueles garotos começam a ensaiar, esse demônio se manifesta e entra neles. Eu vi aqueles jogadores, todos os seus fãs, torcedores, e os garotos que querem jogar como o Ronaldinho, caminhando pelo túnel, trilhando o caminho para o inferno. O próximo astro do futebol que vi, foi Kaká. Ele tinha uma Bíblia na mão direita, e uma bola de futebol na esquerda. Vi então um demônio ir até ele e dizer: "Siga-me, e te mostrarei o caminho da mentira." Aquele demônio então pegou a Bíblia, e colocou na mão esquerda de Kaká. A bola de futebol, ele a pôs na mão direita do jogador. Infelizmente, aquele demônio também o estava conduzindo ao inferno. Vi um homem dizendo em português, que ele podia ser um cristão, mas que tudo que Kaká quisesse fazer no futebol, aquele homem faria por ele. Aquele homem fez alguns rituais, e um demônio apareceu. Ele pôs um líquido na cabeça de Kaká, e o demônio entrou nele. E ele então começou a jogar habilidosamente. Vi jovens jogadores brasileiros, o seguindo em direção ao inferno. Também, vi algumas pessoas caminhando em silêncio para o inferno. Eles eram os times brasileiros de futebol. Perguntei ao Senhor Jesus o que eles tinham feito, e ele disse: "É por causa da idolatria. Isso porque o futebol é um deus, e o destino dos seus partidários é o inferno." Vi Pelé entrando em um cemitério à noite para invocar um demônio. Esse demônio foi até os jogadores, e um óleo estranho foi passado neles. Foi-lhes dito que não tocassem em nenhuma mulher. Vi um demônio esquisito, com cabeça de homem e corpo de bezerro. Ele estava guiando o time, inclusive os jogadores mais velhos, como Pelé e outros. Também vi a maioria dos brasileiros, seguindo a eles em silêncio, em direção ao inferno, por causa da paixão pelo futebol. Vi muitos jogadores usando anéis, óleos especiais, e outros apetrechos ocultistas para terem sucesso. Porém, a parte triste é que todos eles estão caminhando direto para o inferno, junto com os seus torcedores. Vi o time de futebol da França, sendo guiado por Zidane e outros ex-jogadores. Todos os seus fãs e torcedores, estavam lhe seguindo em direção ao inferno. Depois disso, vi o time nacional do Egito, sendo guiado por Abutreca, e todos eles também estavam trilhando o caminho para o inferno. O time estava sendo conduzido por dois demônios que tinham forma de vacas.
O principal demônio, que os ajudou a ganhar a Copa Africana das Nações por 7 vezes, foi Osíris. Vi então todos os times do mundo, inclusive o time nacional de Gana, o Black Stars, Estrelas Negras, sendo seguido pelos seus fãs e torcedores. Perguntei ao Senhor Jesus o porquê daquilo, e ele disse: porque todos eles pertencem ao inimigo, e estão envolvidos em práticas ocultistas. E então o Senhor disse: admoesto que ninguém que está envolvido com o ocultismo pode entrar no meu reino. Vi todos os clubes de futebol trilhando caminho silenciosamente para o inferno, acompanhados bem de perto pelos seus fãs. Todos os jovens que estão seguindo os jogadores profissionais também estão indo junto com eles em direção ao inferno. Alguns desses jovens não vão até os feiticeiros, mas seus professores e treinadores recorrem aos poderes do ocultismo e dão a eles os itens e as instruções sobre o que fazer. Os cristãos e o futebol. Vi 2 times cristãos jogando uma partida de futebol. Demônios em forma de ursos apareceram e se sentaram para assistir ao jogo. Eles acenavam e estavam muito contentes. Outros demônios apareceram do chão para instruir a partida, como se fossem os treinadores. Mesmo quando são cristãos que estão jogando, os demônios têm legalidade de estarem presentes, pois o futebol é um jogo projetado por Lúcifer para enganar muitos e levá-los para o inferno. Vi uma partida de futebol entre 2 igrejas, e um homem recorreu ao ocultismo para vencer o jogo. Foi-lhe dado um relógio para que dormisse no cemitério da meia-noite, às 6 da manhã. Ele então pôs o relógio perto da igreja rival, para que ganhasse a partida. Um homem do outro time também foi a um feiticeiro, que lhe deu um líquido estranho, que ele aspergiu nas camisas do time. Os demônios então possuíram os jogadores, e eles jogaram sob influência de demônios anões.